Boa noite, pessoal. Vamos lá então para mais uma aula de psicologia organizacional e do trabalho, tá? Então hoje será a nossa segunda aula falando sobre psicologia aplicada às organizações. Meu nome é Elaine, eu sou psicóloga e consultora organizacional do trabalho aqui na cidade de Votuporanga. Então vamos lá, repetindo, psicologia aplicada às organizações. Mas antes de começar a aula, eu queria falar com vocês sobre os objetivos a serem alcançados no final dessa aula, que serão descrever em que consiste a psicologia organizacional, compreender o objetivo de estudo da psicologia organizacional e a sua aplicabilidade. Ok? Então, a gente deseja que no final dessa segunda aula vocês tenham desenvolvido essas competências aqui. Então vamos lá, para nós falarmos da psicologia organizacional, a gente tem que entender um pouco sobre o que é a psicologia organizacional, né? Nós já tivemos a primeira aula falando um pouco da história da psicologia em si, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre a psicologia organizacional. Quais são suas áreas de atuação, qual que foi a história dessa psicologia, como que ela surgiu, a que ela se refere, com que ela se importa e a quem ela se reporta, ok? Então vamos lá, psicologia é uma área de conhecimento que trabalha o homem com as suas interações. Onde existem pessoas, a psicologia pode atuar. A psicologia ocupou-se sempre em explorar, analisar e compreender como interagem as múltiplas dimensões que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e das organizações, construindo a partir daí estratégias e procedimentos que possam promover, preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Então, a psicologia em si, ela é essa preocupação total com o ser humano e suas inter-relações. Então, a psicologia organizacional é a psicologia normal que vai para dentro de uma organização de trabalho para entender como interage esse trabalhador e essa organização de trabalho, seja qual for a sua linha de frente de trabalho. Então, como eu disse, para nós chegarmos lá à frente para falar desse trabalhador, o que a psicologia pretende deste trabalhador e dessa organização, a gente tem que entender um pouco primeiro a história da psicologia na organização. Então, o aparecimento da psicologia organizacional e do trabalho está claramente associado à crescente industrialização, o que ocorreu nos países dominantes no cenário ocidental, no final do século XIX e início do século XX, coincidindo também com o próprio surgimento da psicologia no campo geral e dos estudos e aplicações. Este contexto se caracteriza pela busca crescente de seleção de funcionários para as empresas e de militares para os exércitos, já que nesse período aconteceram as grandes guerras mundiais. Então, no final do século XIX, início do século XX, começou-se a perceber que com a industrialização faltava muita mão de obra qualificada. E para se ter essa mão de obra qualificada, pensou-se então na psicologia como meio de chegar até esses profissionais, de recrutar, selecionar melhor esses profissionais. Uma outra situação também que gerou um boom aí na psicologia organizacional foram as grandes guerras mundiais, porque precisava-se também recrutar esses soldados, né? Analisar qual que era a condição mental desses soldados para que eles fossem para a guerra. Então, isso fortaleceu muito o aparecimento da psicologia organizacional aí do século XIX e século XX. O taylorismo foi uma das correntes que mais influenciou a atuação da psicologia nas organizações, em seus primórdios. O estudo diz respeito à orientação das práticas de trabalho para que haja aumento de produtividade. Com isso, a psicologia ampliou sua atuação por meio de outras atividades, como treinamento dos empregados e análise dos fatores do ambiente que afetam este trabalho. Então, o que foi o taylorismo? O taylorismo foi uma vertente que chegou a uma conclusão que era muito importante a alta produtividade. Quanto maior número de material e matéria-prima produzido, maior seria a produtividade, a arrecadação financeira. Para se chegar a esse produto final, essa alta produtividade, precisava de uma mão de obra qualificada, especializada, né? Então, ele influenciou muito a psicologia, porque a partir daí
a psicologia começou a pensar em treinamentos, recrutamento e seleção. Primeiro ela recrutava, depois ela começou a pensar em treinamentos. Para quê? Para melhorar, para ampliar, para melhorar e ampliar aí a condição de trabalho desses funcionários, aumentar essa produtividade que era tão buscada pelo taylorismo. As relações humanas no trabalho. Surge então, a partir daí, quando se começa a pensar que o indivíduo ele precisa produzir mais, então o que nós precisamos fazer para que esse indivíduo produza mais? Porque começou a se perceber que o indivíduo não era uma máquina, o ser humano ele não era uma máquina, ele não produzia em série, ele precisava de certas características ambientais, físicas e emocionais para que ele estivesse bem e que a sua produção fosse de acordo com a organização buscada. Aí surge então uma nova visão sobre as situações de trabalho. Inicia a preocupação com os fatores sociais, dirigindo-se o olhar para as relações humanas no trabalho, ou seja, de estudos e intervenções que se ocupavam com o treinamento, luminosidade dos ambientes de trabalho, turnos de trabalho, segurança e disciplina, passaram-se a estudos e intervenções que se dirigiram aos incentivos não financeiros, como liderança, supervisão, relações interpessoais, entrevistas e aconselhamento. Então, o papel do psicólogo passou o quê? A se preocupar, a ser mais com preocupação com as relações humanas dentro da organização, pensando em como seria o melhor treinamento para esse funcionário, Quais são as relações interpessoais que ele tem que estabelecer com seus colegas para que a sua equipe de trabalho seja produtiva? Como que se pode fazer esse tipo de intervenção? Como seria o papel de um líder dentro de uma organização onde busca uma alta produtividade? Então, pensando nisso, a psicologia organizacional do trabalho, ela entra aí com uma visão diferenciada com relação às relações humanas aí nas organizações. Aí pensa-se também na motivação humana, que houve em seguida um grande movimento de estudos sobre a motivação humana, levando em consideração que o homem não se motiva com a satisfação apenas de suas necessidades básicas, que é a fome, a segurança, saúde, frio, enfim, etc. As organizações passaram a pensar em outros tipos de necessidades, como a autoestima e a autorrealização, ampliando assim as possibilidades de atuação da psicologia junto às organizações. Então, o que se percebeu ali naquela época? Percebeu-se o seguinte, que a motivação humana ela não vinha só da saciação da fome, da segurança, da saúde, mas também de uma motivação emocional. O indivíduo ele teria que estar bem estabelecido dentro da sua condição de trabalho, ter boas relações com seus colegas de trabalho, ter uma motivação pessoal, uma autoestima elevada para que ele pudesse produzir com qualidade e assim também que ele tivesse uma qualidade de vida dentro do trabalho. A psicologia organizacional se desenvolveu buscando dar respostas a desafios específicos postos pelos contextos sociais, econômicos, políticos e tecnológicos que marcaram o século XX, que também marcaram um novo rumo ao mundo do trabalho e das relações de produção. É aí então que a psicologia toma grande força. Influência social nas dimensões humanas e de trabalho. Então vamos ver aí o que a sociedade influenciou nessas relações de trabalho. As mudanças constantes no mundo contemporâneo causaram impactos nas dimensões sociais e individuais do homem. As principais mudanças ocorridas dizem respeito ao desenvolvimento da tecnologia eletrônica e dos meios de comunicação, aos mecanismos de controle social, à ampliação do papel social da mulher, às alterações na configuração do núcleo familiar, ao aumento da produtividade atrelada ao desemprego, à intensificação da economia globalizada e dos níveis de consumo, à expansão da violência física em função direta do aumento da pobreza e do avanço da sociedade do conhecimento. Então, o que se percebeu? Que as constantes mudanças que o mundo vinha sofrendo estavam influenciando também nas organizações de trabalho
e na condição humana desse trabalhador, né? O papel da mulher na sociedade, ele veio para fazer com que a psicologia começasse a pensar, né, nas relações de trabalho dessa mulher agora inserida no novo contexto. Como seria uma adequação melhor de condições de trabalho para ela, uma vez que ela vinha e deixava às vezes em casa seus filhos, a sua família. Então, como que era adequar horários para essa mulher numa nova condição, né? Como que era no momento de que, com toda aquela globalização, toda a industrialização, as questões de desemprego, as questões familiares, né? Enfim, uma série de coisas que fez com que a sociedade conseguisse influenciar nas mudanças do mundo do trabalho. Inovações na prática da psicologia organizacional. Então, aí pensou-se que precisaria começar a fazer mais mudanças ainda, né? A psicologia já fazia recrutamento, seleção, treinamento, mas e agora, né? O que mais fazer? Precisavam ser feitas novas inovações na prática aí da psicologia organizacional para adequar melhor essa nova era, esse novo mundo a uma condição social nova que esse trabalhador vinha sofrendo, trazendo e vivendo aí pro mundo. As mudanças sociais influenciaram diretamente o mundo do trabalho. Com isso, as organizações passaram a fazer novos arranjos institucionais, mais flexíveis e necessários frente ao processo de globalização. Alterações sociais no mundo do trabalho desencadearam outras situações, como o aumento do desemprego e do subemprego, gerando fonte de tensão psicossocial, tanto em suas consequências para o indivíduo quanto para a comunidade. As inovações tecnológicas no trabalho alteraram a relação do sujeito com a atividade laboral e passaram a exigir novas competências e habilidades. Para fugir da ameaça do desemprego e para atender às solicitações das organizações, muitos trabalhadores acabam adequando seus objetivos e valores aos da empresa, mudando também a relação de indivíduo e organização. Então, até o próprio trabalhador ele passa por essas inovações, porque ele começa a perceber que com o subemprego, desemprego, a nova condição atual em que ele estava inserido, ele passa a mudar, a trabalhar juntamente com os valores daquelas novas empresas, né? E desenvolvendo suas competências sempre nesse sentido. E a psicologia estava lá para desenvolver essas competências propostas. Práticas pontuais e inovadoras. As práticas tradicionais, que eram as que nós falamos de recrutamento, seleção, aplicação de testes para os soldados que iam para a guerra, enfim. Essas práticas tradicionais, elas sofreram importantes transições em função do desenvolvimento científico e das transformações nos contextos de trabalho. O recrutamento e seleção passaram a ser fortemente terceirizados, desencadeando o aumento crescente de consultorias, o que hoje ainda acontece. Técnicas de treinamento e desenvolvimento de pessoal, que acaba demandando a cultura da educação continuada, com o propósito de um constante aperfeiçoamento profissional. Então, começou-se a perceber que tinha que se ter essas práticas inovadoras e pontuais, como eu já falei antes, que elas fossem mais rígidas, né? Que elas fossem mais postas em prática. Então, o que essas empresas que elas não tinham condição de manter um psicólogo dentro da organização faziam? Elas começaram a procurar empresas terceirizadas. Por conta disso, então, começa a surgir várias organizações que prestam serviços de consultoria, né? Como eu mesma disse, eu sou uma consultora organizacional do trabalho, tenho uma consultoria nessa área. Então, foi logo nesse início que começaram as grandes consultorias e as empresas a buscar essa mão de obra qualificada. Se ela não tinha condição, ela buscava então terceirizá-la. As técnicas de treinamento e desenvolvimento de pessoal também passou a ser de uma maneira onde fossem feitas desenvolvimento de competências. Não se pensava mais no sujeito só como um treinamento de um pessoal para fazer uma mão de obra apenas prática, mas pensava-se em técnicas de desenvolver competências que fossem além da prática, competências onde o indivíduo ele pudesse se relacionar
com o trabalho de uma maneira mais afetiva, mais efetiva também, né? De uma maneira onde ele estabelecesse um vínculo com aquela organização. Eu falei no slide anterior aqui, onde ele tinha que ir de encontro com as leis, as regras, né, daquela organização, toda aquela história da organização. Então, passa-se então a psicologia a trabalhar esse tipo de indivíduo agora, um novo trabalhador, é uma nova era, né, de trabalho, onde se pensa mesmo no compromisso, no comprometimento desse trabalhador com essa organização. Aí tem também a avaliação de desempenho, também uma prática tradicional da psicologia organizacional, sofreu algumas alterações, as principais englobam o fato de que agora não é somente a chefia que avalia o funcionário, além do mais, não se restringe somente ao desempenho real, mas também ao desempenho potencial. Então, essa avaliação de desempenho, ela era feita de que forma anteriormente? Pegava-se as linhas de produção e fazia uma medida de quanta matéria-prima foi produzida em determinado X horas, né? Hoje pensa-se de maneira diferente, é uma prática onde não é só mais a chefia que analisa, que faz essa contagem de matéria-prima produzida, mas também são várias, leva-se em consideração todo o potencial desse funcionário, né? Como foi a qualidade desse produto, a quantidade de horas que ele levou, sim, mas a qualidade do produto, como que é a conduta desse profissional dentro da organização, como que esse trabalhador se porta dentro da organização, comprometimento com carga horária, comprometimento com colegas de trabalho, com a equipe, com os objetivos da organização, enfim. Então, começou-se a pensar nesse desempenho potencial que ele tem, e não só mais no potencial, no desenvolvimento e desempenho real, que era da produção e da alta produtividade. O novo papel do psicólogo organizacional. As transformações no mundo do trabalho levaram o psicólogo a participar de equipes multidisciplinares nos setores de recursos humanos das empresas. O profissional psicólogo passa também a atuar nas decisões em nível estratégico das organizações. O psicólogo passou a prestar serviços de assessoria ou consultoria integrada aos procedimentos de mudança implementados pela organização, para acompanhar as transformações à sua volta e as reações internas da comunidade organizacional. Então, o que nós percebemos? O psicólogo, então, ele tem um novo papel nessa sociedade e nessa organização, né? O mundo, a globalização, o mundo do trabalho, ele foi fazendo com que novas técnicas fossem estabelecidas, fossem desenvolvidas. O próprio trabalhador, ele começou a se perceber como um indivíduo pertencente àquela empresa de uma maneira diferenciada. Não mais só um número, talvez, ou não mais só como lá naquele filme dos tempos modernos, né? Mais um produto dentro de muitos produtos, mas um produto que gera um outro produto. Então, ele começou a se perceber como integrante, participante dessa organização. Aí a psicologia, ela começa então a entender, o psicólogo ele começa a entender que ele tem que fazer parte de equipes multidisciplinares, como técnicos de segurança do trabalho, né? Líderes de chefia, líderes e gestores, enfim. O psicólogo passa então a prestar também serviços de assessoria ou consultoria, como eu já disse. O psicólogo organizacional no contexto social. Então, quando nós pensamos no contexto social, o que esse psicólogo organizacional ele pode fazer fora do ambiente de trabalho, fora de uma organização de trabalho, como ele pode ser útil para a sociedade, né? E como que pode ser as linhas de frente. Eu queria deixar uma coisa aqui, que assim, nós estamos falando muito sobre psicólogo e psicologia do trabalho, pensando que vocês são terapeutas, né? Vocês estão fazendo uma graduação livre em psicanálise, mas serão futuros terapeutas. Porém, nós podemos pensar que quando nós falamos de psicologia organizacional do trabalho, nós podemos pensar no seguinte, né? O terapeuta, ele não é considerado um psicólogo, não. Será que ele pode ser considerado um psicólogo organizacional? Não sei se sim. Porém, nós podemos pensar que quando se tem uma
especialização, uma graduação na área de psicanálise ou de terapeuta, ele pode atuar como gestão organizacional, né? Então, ele pode atuar nas linhas dentro das organizações como um gestor organizacional. Por quê? Porque ele tem um conhecimento da psicologia, uma vez que ele fez psicanálise clínica, né? Então, nós estamos trabalhando com essas aulas, pensando já nisso, que o terapeuta ele pode trabalhar como um gestor na área de recursos humanos, facilitando aí mais uma linha de trabalho para vocês. Então, o psicólogo organizacional no contexto social. No segmento externo das organizações, os psicólogos podem se dedicar às consequências do trabalho informal e aos efeitos sobre quem se encontra excluído ou sobre quem pretende reingressar no circuito das atividades formais de trabalho, inserindo-se aqui as atividades voltadas para a formação profissional, escolha da profissão e reorientação de carreiras, entre tantas outras que focam a relação do indivíduo com o trabalho e ocupação, não necessariamente no interior das organizações. Então, volto uma vez mais ao que eu falei, quando ele não está dentro das organizações, ele pode trabalhar o quê? Reinserindo esse profissional no mercado de trabalho através das consultorias, fazendo trabalhos com formação profissional, dando cursos de técnicas de chefia e liderança, treinamento para gestores, uma série de outras linhas que vão estar desenvolvendo esse profissional, uma vez que possa estar desempregado ou mesmo empregado, mas procurando uma reinserção numa nova carreira, né, para que ele possa abandonar a anterior. Então, desenvolvendo competências nesse profissional aí fora, né, no contexto social. Atualização profissional. Então, isso é muito importante, porque como qualquer outra profissão, o psicólogo ele tem que estar se reciclando o tempo todo e se atualizando o tempo todo, né? Então, como diz aqui, como em qualquer profissão ou opção de exercício, a prática profissional exige busca de ética administrativa e política, visão de mundo calcada em rigorosidade, pesquisa, visão crítica analítica, flexibilidade, competência e disponibilidade para interagir em equipes multiprofissionais. O psicólogo deve atualizar-se constantemente frente às mudanças sociais, acompanhando as alterações nas relações de produção, bem como nas relações cotidianas, para assim realizar suas atividades, atendendo às necessidades psicológicas da comunidade organizacional. Então, isso é fundamental, desenvolver-se o tempo todo. Não só o psicólogo organizacional, o terapeuta ocupacional, todas as linhas de abordagem, todas as opções de exercício profissional aí, a gente fala se reciclar, né? Mas tem que buscar desenvolvimento o tempo todo. Por quê? Assim como o mundo do trabalho mudou há muitos anos, ele vem mudando até hoje, né? Assim como o ser humano mudou desde os primórdios, ele vem mudando até hoje. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos desenvolver também para atender as demandas aí da sociedade, atender as demandas desse indivíduo agora que está incluído nas organizações, nas escolas, nos hospitais, enfim, uma série de locais aí. Então, é fundamental a atualização profissional, seja qual for a área. Visão geral do conhecimento e do campo de intervenções do psicólogo organizacional. O psicólogo pode usar o contexto organizacional para desenvolver pesquisa sobre o comportamento humano, pode ainda participar de equipe multiprofissional, realizando diagnóstico e proposições sobre problemas organizacionais relativos à gestão de pessoas no nível sistêmico, definindo problemas, elaborando propostas de estudo, diagnóstico, equacionando medidas de implantação. Cabe ainda ao psicólogo analisar as atividades intrínsecas ao trabalho desenvolvido na organização para subsidiar elaboração de instrumentos necessários à administração de recursos humanos e modernização administrativa.
a partir das análises, elaborar programa de treinamento e de desenvolvimento de pessoal, em que ele irá diagnosticar as necessidades dessa intervenção, planejando e aplicando as atividades de acordo com as necessidades levantadas. Então, hoje, são vários os tipos de intervenções que os psicólogos podem fazer aí dentro das organizações. Primeiro, né, nós já falamos que é trabalhar com equipe multiprofissional para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador, para melhorar a qualidade dessa organização de trabalho, né? Pode trabalhar também frente à gestão de pessoas, produzindo novas técnicas, novas maneiras de adequar a condição física, ambiental das organizações para a vida desse trabalhador, diminuindo então riscos, né, de acidentes no trabalho, riscos de problemas de saúde mental, enfim, uma série de coisas. E é isso aí, deixa eu... a avaliação de desempenho, eu vi que estava faltando alguma coisa, que é muito importante. A avaliação de desempenho é uma tarefa bem específica a ser implementada pelo psicólogo organizacional, cabendo ao profissional elaborar projeto, preparar a organização para este processo de avaliação, acompanhar a realização das avaliações, analisar os dados obtidos com o processo e encaminhar os resultados como forma de fornecer aos gestores novas oportunidades para trabalhar os comportamentos e os potenciais humanos. Aliado a isto, o psicólogo organizacional pode implementar uma política de estágios da organização, em que ele deverá selecionar os estagiários, encaminhá-los aos seus respectivos setores e realizar o acompanhamento dos mesmos. Então, a avaliação de desempenho é fundamental dentro de uma organização. Por quê? Quando nós pensamos, né, num treinamento, nós precisamos primeiro fazer uma avaliação, né, do contexto todo para saber o porquê que nós vamos aplicar um treinamento, qual que é a linha de produção que está necessitando de um treinamento, quais são os gestores que estão precisando, né, são os líderes de equipe, são os chefes, né, de setores, qual é o setor aí que nós vamos estar aplicando esse treinamento, quais serão as técnicas utilizadas, os objetivos esperados a serem alcançados, né? Então, primeiro é fazer essa análise. Em seguida, depois que nós aplicamos todo o treinamento, nós fazemos a avaliação de desempenho. Será que esse treinamento atingiu os objetivos da organização? Será que esse trabalhador, que esse indivíduo, ele conseguiu se desenvolver de acordo com o treinamento que foi dado a ele, né? Porque o que nós entendemos? Muitas vezes, o treinamento, ele tem um potencial que ele vai para desenvolver o profissional naquela área, só que às vezes nós temos que ver que o potencial desse profissional ele pode ser voltado para uma outra área. Então, até quando nós fazemos essa avaliação de desempenho, a gente vai poder diagnosticar qual que é o tipo de personalidade desse profissional, né? A que mais ele se identifica com o setor X ou com o setor Y, né? Às vezes ele está no setor X e o potencial dele ele não está tão bem elaborado, não está tão bem desenvolvido, e às vezes nós readequarmos e recolocarmos ele no setor Y, às vezes ele se encaixa melhor, onde a organização ela não precisa abrir mão de um funcionário por conta disso. E muito pelo contrário, através de uma avaliação de desempenho, a gente consegue relocar funcionários em outras funções e, com isso, diminuir os custos dessa organização. Ele pode também atuar junto à equipe multiprofissional. O psicólogo deve ajudar a desenvolver a política de saúde ocupacional. Foi aquilo que eu disse para vocês, que é junto aos técnicos de segurança do trabalho, a ergonomia, enfim, uma série de fatores aí e de outros profissionais da área. Principalmente no que diz respeito à prevenção de agravos de saúde mental relacionados com fatores do trabalho. Essa equipe em que o psicólogo atua também deve ficar responsável por ações de assistência psicossocial que facilitem a integração do trabalhador na organização, intervindo em problemáticas de integração do trabalhador, elaborando e implementando programas recreativos, sociais e culturais, bem como viabilizando
o acesso do trabalhador e seus dependentes aos benefícios. Então, também uma coisa bem bacana, o que? Pensar na saúde mental desse trabalhador, né? E também até na saúde familiar, né? Pensando que nós podemos aí elaborar alguns tipos de benefícios para esse trabalhador. Hoje já existem, em algumas empresas, elas já trabalham com horários específicos de intervalo dentro da organização, onde o funcionário ele tem acesso a uma biblioteca particular da empresa, né? Onde existem, por exemplo, em horários de almoço, para aqueles funcionários que ficam lá, tem áreas recreativas, com jogos, com dominó, com uma série de jogos que são pedagógicos, entre outras coisas. Para quê? Para que esse profissional ele consiga relaxar, sair um pouco da situação de estresse que ele está lá dentro da sua equipe de trabalho e conseguir voltar com uma produtividade bem maior. Uma vez que esse estresse diminuiu, a ansiedade às vezes da produtividade diminuiu, as cobranças, né? Então, o nosso papel é esse. Elaborar programas que possam melhorar a qualidade, a condição de vida desse trabalhador dentro da organização, porque pensando assim que hoje a carga horária de trabalho, ela gira em torno de 8 horas, de 6, 8 horas, né, diárias, 40 horas semanais, porém existem trabalhadores que fazem excessos de horas extras, né? Que é lógico que hoje o Ministério do Trabalho, ele trabalha mais efetivo nessas faixas de linha, mesmo de cobrança, né, para que não se extrapole as cargas horárias. Porém, o nosso papel enquanto esse profissional ele está dentro da organização, melhorarmos a qualidade de vida dele, né? Fazer com que ele tenha menos estresse no trabalho, tenha uma melhor saúde mental, tenha vários tipos de ocupação nos momentos em que ele está em resguardo, no momento onde ele não está aí nas linhas de frente de trabalho. Outro tipo de intervenção do psicólogo nas organizações é efetuar movimentação interna de pessoal, analisando os motivos e as opções de permuta, bem como formalizando a movimentação e acompanhamento do processo de adaptação. Então, quando eu falei lá na avaliação de desempenho, que às vezes o funcionário ele não se adequa numa determinada função e ele pode ser relocado numa nova função, esse é o nosso papel, estou repetindo aqui, né? Que são essas permutas, verificar quais foram os motivos desse funcionário não se adequar nesse tipo de trabalho, né? Será que ele realmente tem um potencial viabilizado para uma outra função? Ou existe algum problema de equipe, né? Algum problema de inter-relações ali dentro daquela equipe que está gerando um certo estresse, que eu tenho que relocar esse profissional? E se isso existe dentro de uma equipe, nós temos que trabalhar essa equipe, né? Verificar qual é a problemática que está ocorrendo e procurar a melhor maneira de desenvolver uma solução, uma resolução de conflitos ali. Então, hoje, a linha de trabalho do psicólogo organizacional é em todas as frentes dentro de uma organização, seja na área administrativa financeira, pensando na alta produtividade, né, na alta lucratividade que as organizações buscam, seja dentro da saúde mental desse trabalhador, dentro da saúde física, né, trabalhando com as equipes multiprofissionais, seja pensando em projetos para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador, seja relocando funcionários, verificando situação de equipes, aplicando treinamentos, fazendo recrutamento e seleção, verificando qual é a potencialidade desse trabalhador, quais são os resultados aí que esses treinamentos estão oferecendo, se eles foram alcançados ou não. Então, vamos lá. O processo seletivo, né, que é o recrutamento e seleção, é uma das intervenções, como já foi dita, mais conhecidas e tradicionais dentro da psicologia organizacional. Consiste em, basicamente, promover com o pessoal externo as vagas existentes na organização, construindo, primeiramente, uma análise de descrição e análise de cargos, atraindo os candidatos para as vagas, que é o recrutamento, e organizando todo o processo de seleção, no qual pode haver o uso de testes psicológicos, entrevistas, técnicas de dinâmicas de grupo,
provas situacionais, provas de conhecimento específico e gerais para cada cargo. Então, quando nós pensamos em recrutamento e seleção de pessoal, primeiro tem que se verificar qual que é a análise desse cargo, tem que se fazer uma análise desse cargo, né? O que a empresa busca nesse profissional? Quais são as qualificações que esse profissional que está aí no mercado de trabalho, que nós vamos recrutar, vamos selecionar, ele tem que ter. Então, você vai pegar a vaga, né, junto com a chefia. Geralmente, o que nós fazemos? Eu procuro fazer muito isso. Eu sento junto com o chefe daquele setor que vai trabalhar com aquele funcionário e pergunto para ele: o que você espera desse novo funcionário? Eu espero que ele seja motivado. Geralmente eles falam muita coisa a respeito do pessoal. E aí nós vamos fazendo uma planilha, né, do que ele espera enquanto fator pessoal desse profissional, o que ele espera enquanto fator prático desse profissional, quais são as funções a serem desempenhadas, onde ele tem que chegar, quais são os objetivos a serem alcançados por aquela equipe. E aí nós vamos então, tendo uma análise do cargo desse funcionário, buscar então esse profissional lá no mercado, lá fora. E fazemos todo o processo de recrutamento e seleção, fazendo uma divulgação da vaga, primeiro fazendo uma divulgação da vaga, atraindo esse candidato. Depois nós podemos aplicar técnicas, né, que podem vir. Eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas, porque quando você faz um recrutamento e seleção, chega um número muito grande de pessoas, muitas vezes, né? Então, para você filtrar, lógico, nós pegamos todos os currículos desses profissionais e ali nós vamos estar avaliando, né? Eu vou estar avaliando quais são as competências que esse profissional ele já desempenhou em outras funções, se elas se adequam ali ao que nós procuramos. Tá, dá para se peneirar, né? A gente fala, vamos peneirar. Dá para fazer uma boa seleção ali? Dá. Porém, às vezes, aquele funcionário que nós dispensamos, porque a gente pensa que no currículo dele não consta uma qualificação para aquilo que nós buscamos, ele tem alguma potencialidade que demonstre numa dinâmica que ele pode se desenvolver muito melhor do que aquele que já tem uma qualificação, né, que já trabalhou naquela área. Então, eu gosto bastante de fazer primeiro uma dinâmica, faço sim uma análise de currículo, porque tem umas coisas que não dá, né, para a gente trazer. Porém, não descarto alguns profissionais que eu percebo que têm outras qualificações, mas não tem talvez aquela. Aí faz-se então uma dinâmica, porque ali, quando você aplica uma dinâmica de grupo, você vai conseguir analisar, verificar, né, quais são os potenciais desse profissional, né? Ele sabe trabalhar em equipe, né? Ele tem uma personalidade mais para líder, ou ele é mais ajudador, ele pode ser um colaborador, e daí nós vamos identificando. Pode ser que talvez algum funcionário que passou por essa dinâmica, ele não se adeque, algum funcionário não, mas algum candidato, ele não se adeque naquele momento. Mas cabe também fazer ali uma ressalva nesse currículo desse candidato, que ele tem um potencial desenvolvido em uma determinada área. E aí nós podemos então fazer um banco de currículos, um banco de dados, e deixar ali um novo momento em que nós tivermos uma outra vaga, que aquele funcionário se encaixe, que aquele profissional, né, que pretendente àquela vaga, ele se encaixaria, e a gente pode estar chamando ele novamente para fazer um novo processo de recrutamento e seleção. Pode ainda implantar ou atualizar planos de cargos e salários, fazendo análise de cargos e pesquisa salarial, elaborando instrumentos de integração no plano de cargos e salários. Então, vamos lá. Síntese da atuação profissional. A psicologia organizacional se apodera do estudo das interações entre comportamento no trabalho e na organização. Seu interesse central é entender e lidar com os processos psicossociais que caracterizam as organizações de trabalho, com conjuntos de pessoas cujas ações precisam ser coordenadas, a fim de atingir metas e objetivos que definem a missão de uma organização. Busca compreender o comportamento das pessoas que trabalham tanto em seus determinantes e suas consequências,
como nas possibilidades da construção produtiva das ações de trabalho, com preservação máxima da natureza, da qualidade de vida e do bem-estar do ser humano. Então, a atuação do psicólogo, o que é? É fazer com que a organização e o funcionário falem a mesma língua, né? É compreender essa organização, o que ela busca, quais são os objetivos dela para serem alcançados, qual é a missão dessa empresa, quais são os valores dessa empresa e quais são as competências que nós temos que desenvolver nesse funcionário para que ele caminhe junto com essa organização, para que ele consiga estabelecer um vínculo com essa organização de trabalho. O que nós temos que fazer para isso? O melhor recrutamento, uma melhor seleção? O que nós temos que fazer? Treinamentos mais específicos? Então, é isso. Essa preocupação é o que a psicologia organizacional do trabalho ela tem. Em adequar, né, a condição do trabalhador, a condição mental, a condição de qualidade de vida de um trabalhador, junto com as condições financeiras procuradas por essa organização. Porque a organização de trabalho ela tem um objetivo, ela sabe onde ela quer chegar. Ela quer atingir algumas metas no mercado, né? Ela quer ser bem reconhecida. Porém, para que isso aconteça, ela precisa de uma mão de obra bem qualificada. Porém, nós não podemos pensar só na organização, porque esse trabalhador, para que ele ofereça uma mão de obra bem qualificada, ele tem que ter uma condição social, uma qualidade de vida dentro dessa organização que seja bem estabelecida, né? Onde ele se sinta bem, porque ele vai passar muitas horas ali. Então, não adianta nós exigirmos se a organização não dá condições para que ele realize bem o seu trabalho. Então, nosso papel é esse. É de mediação. O psicólogo organizacional ele é um mediador entre a organização de trabalho e o colaborador e o recurso humano que essa organização tem, que é o que é mais rico dentro de uma instituição. Hoje, nós podemos falar que é o recurso humano que ele tem. Hoje não são mais as máquinas. As máquinas trabalham muito bem, sim, mas se nós não tivermos pessoas competentes para trabalhar com essas máquinas, para produzir, para se relacionar bem com as outras pessoas, para que o produto final saia com a cara dessa empresa, não adianta nada, né, ter grandes máquinas, a organização ter uma missão, uma meta a cumprir. Porque para que essa meta e essa missão seja cumprida, ela depende do quê? Ela depende dos seus funcionários. E é isso, o nosso papel é adequar essa relação entre os dois objetivos organizacionais e relações humanas aí do trabalhador, tá? Aí ela busca também, né, a atuação profissional, eu falei, mas eu gostaria de repetir, que ela busca compreender o comportamento das pessoas que trabalham, tanto em seus determinantes e suas consequências, entender o porquê que as pessoas trabalham, né, o porquê que elas trabalham de uma determinada forma, quais consequências geraram nela um determinado vertente para trabalhar numa outra, que a gente fala que é a potencialidade para uma outra função, para poder ir depois adequando essas pessoas nas melhores funções e adequando essa organização também a esse trabalhador, ok? Então, aqui estão as referências bibliográficas. No manual, né, que é na apostila, tem um trabalhinho bacana aí, um exercício legal. Gostaria que vocês dessem uma olhada depois, tentem responder para verificar se nós conseguimos atingir os objetivos lá do começo da aula, do início, que eu passei para vocês, que foi... Deixa eu só voltar lá para falar com certeza. Descrever em que consiste a psicologia organizacional e compreender o objetivo de estudo da psicologia organizacional e sua aplicabilidade, né? Para ver se nós desenvolvemos as competências esperadas aí também. Nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco nós já vamos voltar com a terceira aula, ok?